Não demorou tanto assim, já voltamos. Agora a gente vai para uma entrevista com a veterinária Rose Laura, que vai passar informações para vocês sobre castração, período de cio, número de filhotes e quais os cuidados que você deve ter. Então vamos conversar um pouquinho com a Rose Laura, veterinária. Rose, voltamos a conversar contigo mais uma vez. E hoje a gente quer falar sobre algumas dúvidas que as pessoas me questionam e com certeza te questionam muito mais do que a mim, talvez. Mas como tu é a veterinária e eu não, então eu vou deixar tu explicar para as pessoas de casa a questão do período de gestação, a quantidade de filhotes, a questão da cruza, né, em si. Então vamos começar por partes, né? A questão do ato, né? De quanto tempo um cachorro entra no cio e um felino entra no cio? Então, a cadela geralmente entra 2 vezes ao ano, tá? As gatas podem variar. Geralmente, o que acontece? As pessoas confundem o tempo em que a cadela e a gata cruzaram, já entraram naquele período fértil, teve o cruzamento, parição, amamentação, elas acham que ainda vai contar mais alguns meses para entrar no cio novamente, mas já está contando. Principalmente com felinos ocorre muito esse problema, tá? Em gatas que estão terminando a amamentação e já estão entrando no cio novamente e já estão criando de novo. Por isso que a gente tenta fazer com que o proprietário tenha consciência que queira castrar assim que desmamou. Tá? E a gata até também a gente consegue, pelo menos aqui na nossa clínica, a gente castra mesmo no cio. Cadelas não, né? Mas há veterinários que castram cadelas no cio também, né? É uma coisa nossa aqui por causa da hemorragia, a gente evita que tenha mais riscos. Mas o ideal é que começar a contar desde quando entrou no cio. Já começa todo aquele período, ciclo de fertilidade da gata e da cadela, né? Tá, e falando em números, a questão do cio, tanto pro cachorro quanto pro gato. Quanto tempo dura assim, o cio de cães e gatos? Então, geralmente são 15 dias, tá? Contando desde do dia que começou, que ovulou, né? E até chegar o momento em que a cadela ou a gata até que não tanto, mas a cadela principalmente vai aceitar o macho, tá? Porque vai ter aquele período de sangramento, que varia até 5 dias. Às vezes, em algumas raças, é meio que particular, como é com nós mulheres, né? Algumas cadelas sangram mais dias, tá? E outras... Já ouvi de 17 a 21 dias até. Isso, até 21 dias. Mas geralmente as pequenas, elas ficam 15 dias, tá? Naquela situação de cio. Sangram os 5 primeiros, aí os outros 2 elas ficam com menos sangramento e depois a vulva incha e aí ela aceita o macho, tá? Antes, dificilmente, durante o período de sangramento, elas vão aceitar. Tanto que as pessoas leigas, quando veem o sangue, acham que a cadela já está pronta. Já está no cio, já vou pôr para cruzar, que é o errado, né? Não é o correto. E ficam esperando... Não é o correto, assim, de que... Não estou falando para cruzar, né? Só para falar. Então, as pessoas acham que está na hora, mas não é, tá? Ela só aceita quando acabou. Tá? E como que dura o tempo? Uma cadela com 5 meses, ela já está entrando no período da puberdade. Né? E aí vem o primeiro cio, entre 5 a 6 meses. Mas a minha cadela está com 8 meses e não teve nada. A minha entrou com 10. Isso, às vezes entra com 8 meses a 10 e há o cio silencioso, tá? Em que a cadela não sangra. Ela tá no cio, não sangra, não tem aumento de vulva, não tem nada, mas ela teve aquele cio. Às vezes a gente percebe porque ela tem como se fosse uma gravidez psicológica naquele período de 2 meses, tá? Tem a vulva fica um pouquinho mais aumentada. Mas muda o comportamento, né? Muda o comportamento. Tem também a questão dos mamilos que ficam mais inchados. Ela começa a fazer ninho, adota um brinquedo, né? Então pode acontecer isso. E os felinos? Os felinos, eles não têm questão de gravidez psicológica, não. Geralmente as gatas entram com 5 meses, né? Geralmente de 5 meses, elas são mais rápidas nisso. E, como eu contei, acabou a amamentação, 30 dias após nascerem os filhotes, ela já entra no novo cio. E o tempo do cio, Rose? Das gatas, ela já é um pouquinho menor, tá? Também vai de 5 a 10. Porque eles são mais intensos, eles cruzam mais, sabe? Pode entrar no cio talvez 5 vezes no ano? Várias vezes ao ano. Por isso também que o período que ela vai estar pronta para o gato é mais curto, tá? Então ela é bem mais rápida. Uma gata, se a gente for parar para contar, ela pode ter... que eu sou ruim de conta. Mas, assim, seriam umas 5 ou 6 gestações. 4, na verdade. 4 gestações por ano é possível, que são 12 meses, né?
Então, cada período ela dá para ter muitos filhotes. Então, o ideal é castrar mesmo. Para não dar uma infestação, né? Infestação, porque gato, então, geralmente nascem de 5 a 8 gatos, já vi casos assim de nascer bastante. E o que fazer com tantos gatos, né? Não, e tem a questão ambiental, né? Porque o gato ele altera completamente o meio ambiente onde ele vive, né? Porque ele vai caçar passarinhos, ele vai... Né? Então ele muda todo aquele esquema ali em volta da tua casa, né? Muito... E a questão também da perturbação, né? Porque uma casa, ao redor que tenham gatos não castrados, na época do cio ninguém consegue dormir com a choradeira, tanto dos machos, as brigas, né? Dos machos, a choradeira das gatas, fêmeas, então o ideal é a castração. E... já que nós estamos falando sobre cio, gestação, fertilidade, dar um grande atento, que é um problema que eu tenho muito sério aqui na clínica, a tal da vacina do cio. Isso não existe, tá? Essa vacina do cio é você estar matando o seu animal. Tá? 100% dos casos dá câncer, né? 100% dos casos dá câncer. Há 2 semanas atrás... E comprimido também, né? Comprimido, injeção, qualquer coisa. Anticoncepcional foi feito só para mulheres, tá? Humanas. E até humanas. E até para nós não é bom também. Também não é bom. Então, a situação que eu digo é que não façam isso. Ah, mas é R$5 para dar um agora, outros 5 depois. Junta esses 5 e paga uma castração. Não, e o revés que vai dar? Tu deu um medicamento que vai dar câncer no teu animal. E daí ele vai estar com câncer, tu vai fazer o que com ele? Tu vai ter que tratar. Sim, vai sair muito mais caro. Por exemplo, vamos falar de chutar valores. Digamos que uma castração seja R$200, uma castração de gata. Baixo. Conseguiu a baixo custo esse valor. Sabe quanto seria em média? Porque se dá numa mama, tem que tirar toda a cadeia de mamas. É de R$400 a R$500. E você vai deixar morrer? Não vai, né? E diminui muito o tempo de vida do animal, de cães e gatos. Eu tive uma paciente há 2 semanas atrás, muito bonita, morreu, porque o proprietário dava comprimido. Ah, mas é porque era só a injeção. Não, os dois, sabe? E o que acontece? Também, ele não é 100% eficaz. Muitas vezes o animal toma esse medicamento e cruza e tem gestação. E o que ocorre? Fetos mal formados, mumificados, ficam dentro do animal, não consegue parir e óbito dos filhotes e da cadela ou da gata. Acontece muito mais com gatas. Cadelas eu vejo que as pessoas dão, mas a quantidade é bem menor do que com gatas mesmo. E outra questão que as pessoas me perguntam também, com certeza devem te perguntar, é a situação dos pais, né? Às vezes pode acontecer, tu tem um casal e entrou um cachorro na tua casa e daí cruzou, mas o teu cachorro cruzou também. Daí a pessoa acha, não, mas não vai nascer filhote diferente. Nasce, pode nascer até de vários pais, né? Nasce sim, tanto que se explica quando a gente vê esses cachorros na rua, né? Que tem uma cadela e vários, e aí se acaso a gente tem acesso a essa cadela, vai ter um cachorro amarelo, um cachorro preto, um cachorro tricolor e ela é branca. Vai ter sim. Isso, principalmente com cadelas. Gatas não são tanto, né? Mas cadelas sim. E também a quantidade de vezes que tem o cruzamento também acaba influenciando nisso, né? E essa variedade pai realmente é verdade. E aí, mais uma vez, castrar. Porque como vão ter vários cães de vários tamanhos, problema de parto de estócito é muito comum. A cadela tá lá e geralmente elas parem de madrugada, fim de semana, plantão é caro. E aí vai perder o animal, porque fica atravessado, a cabeça tá errada, é maior que a cadela, né? Então, geralmente não tem acompanhamento pré-natal, não sabe quantos filhotes são. Uma cadela porte pequeno dá de 3 a 5, né? Às vezes tem sorte dá só 1, mas é de 3 a 5. E uma porte grande pode chegar a ter 15, 18 cães. Imagina. E aí, essa superpopulação, onde vão ficar? Não tem tanto dono, já tem um monte de cachorro abandonado, né? Sim, não tem, não. O ideal sempre a gente tem que bater na ideia da castração. Lá em casa todo mundo é castrado, menos eu, porque o governo não permite, tá? O ideal é fazer isso, eu recomendo. E a questão da gravidez psicológica, Rosa? Então, a gravidez psicológica acontece sim em questão hormonal também, tá? Muito é disso da fêmea, que fica naquele pico de hormônio, ela acredita que teve o cruzamento, né, tudo e não teve, e aí há uma produção muito grande de estrógeno, né, e ela começa a ter sinais de gravidez. Tem a mama aumentada, produz leite,
isso faz um ninho, sempre geralmente são com 60 a 63 dias a gestação, tanto de gato quanto de cadelas, né? E aí naquele período ela já procura um ninhozinho e fica mais braba, escolhe um brinquedo, um paninho, alguma coisa para ser o filho dela. Que o hormônio tá a 1000 ali, né? Tá a 1000, e por isso que muitas produzem leite, né? Tem também aqueles fatos daquelas gatas e cadelas que a gente pega um animalzinho que perdeu a mãe, põe para elas e elas conseguem produzir leite. Isso não é regra geral, tá? Que algumas não aceitam. De leite. Algumas não aceitam. Mas isso acontece também, né? E a gravidez psicológica, ela também tem riscos de problemas muito sérios no útero, tá? Da cadela. Porque como ela se abriu esperando uma gestação, tudo, começa a ter aquela carga hormonal muito grande e há uma doença chamada piômetra, tá? Essa piômetra, ela dá também de vários fatores, né? Um deles é da gravidez psicológica. Um dos fatores. A piômetra também é uma infecção de cruzas, tá? Ou também porque ela entrou no cio, abriu a cervix, houve contato com a bactéria. E aí essa piômetra leva à morte, né? O óbito se não for tratado. Tanto que algumas cadelas ficam com o abdômen bem abaulado, como se estivesse gestante. Você vai fazer uma ecografia, o útero está 4, 5 vezes maior, cheio de pus. Essa piômetra ela pode ser aberta ou fechada, né? A aberta é mais fácil para o proprietário ver, porque sai uma secreção purulenta, com sangue, né? E aí o proprietário desconfia, leva para o veterinário. Mas muitas vezes já está adiantado, sempre está adiantado. E às vezes ela não é aberta, ela é fechada, só está com a barriga grande. Aí o proprietário pensa até que o animal está gordo, ou será que cruzou porque não é castrado, né? Então tem que castrar para evitar. E nesse período dá para castrar, quando o cachorro tá assim? A piômetra, sim. Tem, na verdade, a única solução é castrar. Tem gente que explora animal, não faz isso, né? Mesmo com o piômetro, eles tentam cura, mas está arriscando a vida da cadela, né? O ideal é castrar. E com muito cuidado, porque se aquele útero se rompe dentro do abdômen, ela vem a óbito na hora, porque dá choque séptico, né? Então, assim, um dos principais fatores que a gente recomenda para castrar uma cadela, além da procriação, né? É a situação da piômetra. Aumenta a vida das cadelas, das gatas e dos cães em 5 anos, né? Quanto mais cedo castrar, mais tempo vive, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, o cachorro fica mais calmo. Ai, meu cachorro vai ficar mole, não vai latir, vai ficar gordo, vai ficar preguiçoso. Não, depende muito do estilo de vida que o proprietário tem. Se o proprietário leva o cachorro para passear, faz o passeio dele 2 vezes ao dia, ou tem uma atividade com o cão, ele não vai engordar. A quantidade de ração vai ser a mesma. Gatos, já tem uma ração para gatos castrados, que é para evitar que tenha até infecção de urina, né? Que eles ficam com um problema no sistema urinário. Também não é porque está castrado, que já escutei isso também. Ah, eu castrei meu gato, aí deu problema na urina. Não. A senhora estava dando ração de baixa qualidade, entendeu? Ração com muito sódio, muito colorida, e isso causou, não é porque está castrado. E aí existe a ração de gatos castrados para evitar o peso, né? Sim. Que fique muito grande, porque o gato vai ficar mole em casa mesmo, né? O que ele vai fazer, né? Agora o cão, ele vai continuar bravo, ele vai continuar latindo. E se ele já passou de 1 ano e meio, ele vai levantar a perna. Se, eu quero castrar para não levantar a perna. Então, de 5 a 6 meses, tira fora. Castra antes. Castra antes. E é a melhor coisa que acontece, viu? É uma paz e sossego dentro de casa. É a campanha que a gente faz, né, Rosa? Castração é a solução. Sim, é a melhor coisa que tem. Como eu disse, né? Que pena que o governo não libera pra gente também. Obrigado, Rosa, mais uma vez pela tua participação. As ordens, só chamar, tá? Valeu. A Tratapet vai ter uma feira, pessoal. Então a Rose vai comunicar a vocês aí de casa como participar e como participar não só trazendo cachorro, tá? Mas vindo aqui, adotando um cachorrinho ou um gatinho. Como é que vai ser, Rose? Então, a gente já tem por tradição, né, aqui na clínica veterinária, a gente abre espaço para as protetoras, né, independentes, que não tem ONG cadastrada, essas coisas, cadastro conosco apenas, né, que elas fazem feira de adoção e brechó. Então, agora no mês de abril, logo após esse festejo de Páscoa, Semana Santa, dia 9 de abril vai ter um brechó. Vai estar tudo isso no site, tá? Lembrando que o brechó é para ajudar nos custos da manutenção dos animais. É isso que eu ia explicar. As protetoras vêm aqui,
trazem peças, roupas, sapatos, coisas de casa e todo o dinheiro é revertido, é 100% revertido para pagar castração, hospedagem, coisas que elas gastam com os animais que elas recolhem, tá? É porque as peças do brechó são doadas. São doadas. Geralmente até, inclusive, elas aceitam doação. Quem tiver coisa para doar pode avisar e deixar aqui conosco que a gente repassa para elas, tá? Bom, isso seria dia 9. E dia 16 de abril vai ter uma feira de adoção aqui no espaço da clínica, em que elas que tenham gatos, cães para doar, de filhotes a adultos, geralmente castrados, o que não estão castrados assina-se um termo de compromisso de castração, vai estar aqui para quem quiser adotar. Endereço? O endereço é aqui na rua 25 de julho, número 1001, tá? Fica próximo à Eletrobike, acabando a ginástica ali. E só para deixar um adendo, às vezes a pessoa pensa, minha cadela pariu, não sei o que fazer. Quem quiser me liga aqui, tá? Pede. Telefone? Telefone aqui é 3581-3703. Conversa comigo com a Rose, chama a Rose ou a Poliana para pegar instruções, tá? Que a gente abre espaço também para quem quiser doar. Só que tem toda uma regra, tem que conversar com a gente antes, tá? Dia 9 e 16 de abril. Isso, dia 9 o brechó, dia 16 a feira de adoção. Se Deus quiser, se não chover. Então vem, pessoal, participem, ajudem. Lembrando, sem maus tratos, sem abandono. E se puder adotar, que adote. E castração. Não pode esquecer da castração, A Rose me lembrou aqui. Obrigado pessoal pela paciência, pela audiência. Até semana que vem. Um abraço grande.